Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus. Que Deus ilumine o coração de todos meus irmãos, de todas as minhas irmãs que nos acompanham dia após dia, né? Irmãos, antes de tudo, eu peço que os irmãos, por favor, se inscrevam no nosso canal. Abaixo do vídeo tem um nome vermelho com branco, inscreva-se, clica naquele nome e ative o sininho. São três opções. A primeira opção é onde o sininho vai ser ativado, senão você não vai receber as mensagens diárias. É preciso você ativar o sininho para você receber nossas mensagens diárias. Nós vamos falar um pouco a respeito do que tem ou do que está acontecendo, e parece que sempre aconteceu esse tipo de decepções no mundo evangélico e no mundo crente, não no mundo cristão, né? É assim que eu reajo às minhas colocações a respeito do crente, do evangélico e do cristão. Nós não temos que ser crente e nem evangélico. Nós temos que ser cristão, ter parte com Cristo. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15, a palavra do Senhor diz assim, ó: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Repito, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja muito bem, corretamente, a palavra de Deus, né? Não é isso que nós temos visto no meio do mundo cristão, não é isso que nós temos visto no meio dos pregadores, infelizmente, né? Não tem sido isso que nós temos visto diante das pessoas que se diz ser líder de uma instituição cristã, evangélica ou crente, né? Não é isso que nós temos visto. Por exemplo, Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial, é condenado a pagar indenização a cantor gospel. Repito, Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial, é condenado a pagar indenização a cantor gospel. Ou seja, quando se trata de indenização, é porque algo errado aconteceu, né? Aí diz assim, ó, o pastor Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a pagar ao cantor gospel Fernando Moreira Campos uma indenização de cerca de 63 mil. Campos, ou Fernando Moreira Campos, foi contratado para interpretar hinos evangélicos que foram aproveitadas em um CD, As Inesquecíveis Canções 2, que teve uma tiragem de 70 mil cópias e em 2 DVDs. Apesar do alto número de vendas, o cantor disse à justiça que não recebeu os pagamentos referentes a direitos autorais e o uso de imagem. Os lucros, segundo afirma no processo, foram milionários. Além de Valdemiro, a Igreja Mundial do Poder de Deus, a WS Music, Irritada, e a editora, livraria e gravadora IMPD também foram condenadas pela justiça em defesa. Valdemiro declarou, ou seja, a gravadora, né? Ou seja, as gravadoras, a livraria foram condenadas, mas em defesa, Valdemiro declarou à justiça
que não teve responsabilidade na produção e comercialização dos produtos, apesar de ser a figura central das obras audiovisuais, que conta a história de vida do pastor. Ele também afirmou que Campos recebeu, sim, uma remuneração pelo serviço contratado. O mesmo foi dito pela igreja, pela gravadora e pela WS Music. O desembargador e relator do processo do Tribunal de Justiça, Costa Neto, não aceitou a argumentação da defesa e determinou que o cantor receba 16.400 pelo CD e 31.700 pelos DVDs. Ou seja, vai dar o quê? Vai dar aqui vai constatar 40 e poucos mil, mas eu acho que é mais, pelo menos aqui está constatando 63 mil, né? Além de uma indenização de 15 mil, ou seja, incluindo os 16 mil pelos CDs e 31.700, 16.400 pelos CD e 31.700 pelos DVD, além de uma indenização de 15 mil, vai dar 63 mil, né? 63 mil e mais um pouco, né? Quase 64 mil, né? Além da indenização de 15 mil, os valores serão acrescidos de juros. A decisão cabe o recurso. Há uma semana, a Igreja Mundial do Poder de Deus foi condenada a pagar uma indenização a um fiel negro que foi vítima de racismo. Pois é, ou seja, há uma semana, a Igreja Mundial do Poder de Deus foi condenada a pagar uma indenização a um fiel negro que foi vítima de racismo. Ou seja, até parece que o Valdemir de Santiago também não é negro, né? Então, vem cá, se eles fazem racismo com os negros, né, que são ser humano igual a eles, dentro da igreja, então deve fazer com o próprio líder, Valdemir de Santiago, que também é um negro também, né? E não podemos fazer desse caso com negro, porque são ser humano, né? E um dos templos da igreja em São Paulo, a instituição foi condenada por danos morais. Na ocasião, o cabeleireiro Jonas de Freitas, de 50 anos, teve sua mochila e seus pertences jogados no chão por segurança da igreja, que consideraram suspeito. A igreja recorreu da decisão, mas o recurso não foi aceito pela 45ª Vara Civil, né, de São Paulo. A instituição não pode mais recorrer na decisão, ou seja, a 40ª Vara, a 45ª Vara Criminal Vara Civil de São Paulo, a instituição não pode mais recorrer a decisão, né? Então, eu quero dizer para vocês aqui, irmão, que acontece esses fatos, sim. Isso aí acontece, sim, até porque eu já estive lá dentro, eu sei como é, mais ou menos, né? Então, a palavra do Senhor diz assim: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, né? Ou a palavra de Deus. Então, irmãos, esse cantor, eu não cheguei a conhecer, pelo menos por nome não, né? O Fernando Moreira Campos, né? E naturalmente essas igrejas têm esses problemas, né? Como a Igreja Universal também tem esse problema de usar os cantores como quer e depois ficar com dinheiro, né? Como a Igreja Universal fez com Jéssica Cardoso, Renato Suete, Eduardo Cardoso, Gerson Cardoso, Edinaldo Mendes e entre outros, né? Então a Igreja Mundial foi condenada a pagar uma indenização de 63 mil ao cantor
Fernando Moreira Campos, por gravações de CD, de DVDs, né? E mais a indenização com juro, vai dar 63 mil reais, né? Então o que acontece, irmãos? A gente não está aqui para falar mal de igreja, não. A gente está aqui para tentar limpar o evangelho do Senhor. Eu não estou aqui para limpar o nome de Jesus, não. Até porque o nome de Jesus nunca se suja, né? O nome de Jesus nunca se suja. Eu estou aqui para levar até você uma transparência que as pessoas, elas são, os membros e frequentadores dessas igrejas são firmes dentro da igreja, não são convertidas ao Senhor, não são convertidas ao Evangelho, não são convertidas à palavra de Deus, são convertidas às suas devidas lideranças. Às vezes a liderança está fazendo tudo errado, mas eles estão juntos. Eles não querem saber, porque eles estão ali, não é nem para defender o Evangelho. Irmão, você não pode defender Jesus. Você não precisa defender Jesus. Não é que não pode, você não precisa. Até porque Jesus é o nosso defensor. Jesus é o nosso defensor. Nós estamos aqui para defender o Evangelho, sim. E a Bíblia nos ensina a colocar, denunciar o opressor. Os opressores têm que ser denunciados. Está na palavra de Deus, se não me engano, é lá em Naum, né? Lá em Naum está escrito isso, né? Defender a causa dos órfãos, das viúvas, não é verdade? Então nós temos que entender, irmãos, que nós precisamos falar a verdade. Lá em Tito, capítulo 1, versículo 8, diz que nós temos que fazer os falsos profetas calar. Eles têm que calar. Eles têm que parar de falar besteira. Eles têm que parar de falar coisas que eles não têm certeza. Aliás, é Isaías, né? Naum é outra mensagem que fala sobre isso. É Isaías capítulo 1, versículo 17. É Isaías capítulo 1, versículo 17. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, viu? Você que me chama de falso profeta, que diz que a gente é caído, a palavra do Senhor manda a gente repreender o opressor e defender a causa, o direito dos órfãos e preteai a causa das viúvas. Aí eu vou dizer que um cara desse que tem dinheiro, tem fazenda, tem arte, tem tudo, eu vou dizer que um cara desse aí está pregando o evangelho, irmão? Que negócio é esse? E olha, esse negócio de atrasar a conta de energia, ou melhor, atrasar a conta de aluguel, isso é verdade mesmo, porque quantas vezes eu não atrasei conta de aluguel para mandar para São Paulo? E os estudos revelam que dinheiro, a oferta e o dízimo do povo é para manter a igreja local, é para manter a igreja regional, não é para manter esses abusados, deixar de pagar os compromissos local, né, de onde sai o sustento. Se aquele povo daquele lugar é que está sustentando, é aquele povo que tem de usufruir. E outra coisa, irmãos, igreja não é só as quatro paredes, não. Igreja é um órfão, igreja é uma viúva, igreja é um faminto, um necessitado, que está com água atrasada, luz atrasada, aluguel vencido, sem gás. Lógico que você não vai acostumar o povo no mau costume, mas vai procurar ajudar aqueles que precisam. Essa é a verdade e você não pode faltar com a verdade. Que Deus abençoe e que Deus ilumine todos vocês.